Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta para falar um pouco sobre o clima. Ainda a gente tá com aquela dúvida se as chuvas vão atrasar o plantio da soja ali no Paraná, Centro-Oeste, como é que vai ficar a situação do Rio Grande do Sul e, sobretudo, se a gente tem ou não a ocorrência de um Laninha já confirmada para 2020. Para a gente ver quais são as projeções, eu converso hoje com o Paulo Centelha. O Paulo ele é professor de agrometeorologia da Exalc USP e também é CTO da Agrimate. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Virgínia. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Paulo, plantio da soja para começar. Alguns lugares aí daqui nas próximas semanas já tem autorização, como no Paraná. Queria que a gente começasse com as previsões, então, dos próximos 30 dias. O que você tem observado? A gente vai ter um cenário positivo? Gera preocupação para alguma região do país? O que você pode falar para a gente hoje? Oi, Virgínia. O que a gente tem visto aí das previsões, né? Estou, inclusive, compartilhando aqui a tela do sistema Agrimax, já pegando aqui a região, por exemplo, de Marialva, perto de Maringá, Londrina, norte do Paraná. A gente consegue ver aqui em vermelho já um indicativo de chuvas aí a partir do dia 17/9, né? Obviamente, essas previsões de mais longo prazo, elas têm aí uma certa incerteza, mas o que a gente já pode observar é que vem aí um evento de chuvas a partir do dia 15 e isso já pode garantir a umidade no solo para que os plantios sejam realizados, né? Se a gente mudar aqui, vir mais ou menos para o sul do estado de São Paulo, também um importante produtor de grãos, principalmente de soja, a gente vê um cenário muito semelhante, né? Chegando aqui em Paranapanema, né? A região ali de Avaré, Paranapanema, Itapeva, toda essa região produtora também de soja, a gente vê também um quadro bastante positivo para essa segunda quinzena de setembro e se estendendo aí o comecinho também aqui do mês de outubro, né? Se bem que essa previsão ela vai até 30 dias, até o dia 5. Então a gente consegue visualizar esse cenário de chuvas. No entanto, quando a gente avança já para o Triângulo Mineiro, vamos pegar como exemplo aqui a região de Uberlândia, né? A gente já começa a ver aí um sinal de menos chuva, ou seja, as chuvas não devem chegar para essa região, chegando numa menor intensidade, se vierem a ocorrer, e a hora que a gente parte para a região de Rio Verde, né, a gente já começa a ver um quadro bastante diferente, ou seja, sem sinal de chuva até o dia 5/10, muito pouca precipitação. Se a gente for agora para a região também de Primavera do Leste, pegando como representativo aí da região Centro-Oeste, a gente não vê aí uma perspectiva de chuvas que possam garantir as condições para os plantios. Então a gente vai ter uma distinção entre o que acontece aqui na região mais ao sul, entre Paraná e São Paulo, região Centro-Oeste com pouca chuva, e se a gente subir e for lá, por exemplo, para a região de Balsa, no Maranhão, a gente vai ver que é um quadro também semelhante ao que acontece no Centro-Oeste, sem perspectivas de chuva por enquanto, ou seja, sem possibilidade de início do plantio da soja também nessa região. Paulo, ali na questão do Paraná, a gente consegue ter uma ideia de quanto em milímetros, quantidade de chuva que a gente pode ter ali de precipitação? E essa chuva, caso ela tende a ser, já é o retorno da estação chuvosa ali para a região ou ainda não? Como que você tem avaliado isso? Essa região do Paraná, principalmente, eles têm um regime de chuva que não é tão sazonalizado como a gente observa em outras regiões do país, quando a gente corta totalmente a chuva. Aqui, na realidade, eu não tenho o valor somado, mas se a gente pegar mais ou menos o que está acumulando aqui, a gente vai aí para cerca de 50 milímetros de chuva acumulado nesses dias que está havendo a precipitação, e com certeza isso aí já é a volta da estação chuvosa, havendo condições para isso. Agora, o que a gente tem que avaliar também são as perspectivas que a gente vai ter em relação aos fenômenos que ocorrem lá no Pacífico Equatorial, né? É o Ninho, Laninha e Neutro. Qual é o fenômeno que vai predominar? Porque isso é o que vai definir a normalização ou não das chuvas a partir do mês de outubro. Então, uma vez esses fenômenos sendo definidos, a gente começa a entender qual é a perspectiva que a gente vai ter em relação aos meses que ainda estão por vir, né? Outubro, principalmente outubro, novembro e dezembro, porque é isso que realmente vai impactar a cultura. Agora, com certeza, essa chuva aqui no Paraná, com volumes aí em torno de 50 a 60 milímetros, já começa a indicar o retorno da estação chuvosa.
Paulo, vou aproveitar o gancho que você puxou aí para os fenômenos que a gente pode ter. Eu sei que você faz uma atualização aí mensal para acompanhar o Laninha. O mercado fala muito, a gente vem acompanhando muito essa questão do Laninha, se a gente vai ter, se não vai ter. Você já fez a sua análise desse mês? Quais são as conclusões que a gente pode trazer para o produtor hoje? O que você pode nos falar? Bom, a gente acabou de fazer essa análise, né? E a gente, primeiramente, vendo esse mapa que mostra a anomalia da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial, a gente vê essa condição de um resfriamento, tá? Então, ainda não está bem característico, porque para se caracterizar o fenômeno de Laninha, nós precisamos ter 5 trimestres consecutivos com a condição de anomalia negativa, ou seja, abaixo de -0,5. A gente já tem essa condição predominando, né? Essa temperatura negativa em relação à média no Pacífico Equatorial. Mas o que mais importa para a gente é seguir aqui para os modelos, né? Então, nós vemos aqui que isso é o que está sendo observado. A gente vem de uma condição de neutralidade, mais um trimestre com valor negativo aqui, que acabou de fechar o mês de agosto com -0,4. Então, tudo isso indicando que a gente vai realmente caminhar para uma Laninha. E quando a gente traz os modelos, né, principalmente do IRI, a gente vê o quê? Que daqui para frente, o que os modelos estão indicando em termos de anomalia da temperatura da superfície do mar, lá no Pacífico Equatorial, é o quê? Entre valores negativos, né, ou seja, abaixo do -0,5, e valores entre -0,5 e +0,5, que significa o quê? Uma condição de neutralidade ou condição de Laninha. Então, as maiores probabilidades para os próximos trimestres estão entre uma predominância para a Laninha, com probabilidades acima de 50%, que envolve grande parte da safra que está entrando agora, e também condições em segundo plano, em torno de 40%, para a condição de neutralidade. E veja que a possibilidade de ocorrência de um El Niño, ela existe, mas é muito baixa. Então, a gente aposta num cenário aí, principalmente de um Laninha, pelo que a gente vê aqui dos modelos, o que também é confirmado por outros centros de meteorologia, como o Centro Europeu, que também indica a condição ou de Laninha ou de condição neutra, e o Centro Australiano, que também mostra essa condição. Então, a gente está apostando aí num cenário que vai oscilar entre Laninha e condição de neutralidade, que nas duas condições trazem aí um cenário negativo de precipitações, principalmente para a região sul do país. Legal, Paulo. A probabilidade hoje, então, ela continua como a gente conversou no mês passado, em torno de 50% para a gente ter o fenômeno, é isso? Exatamente. Permanece essa condição. Então, Perfeito. Se a gente olhar o boletim que a gente gera aqui do mês anterior, vai ficar muito parecido com esse. Então, isso mostra essa persistência dessa alta probabilidade. Então, óbvio, a gente tem que continuar acompanhando isso mês a mês, mas já é um indicativo claro de que nós vamos ter uma condição oscilando entre neutro e Laninha, mas com uma maior predominância de Laninha. Legal, Paulo. Eu sei que com base nisso, vocês também avaliam as projeções para o próximo trimestre. Qual região que te chamou a atenção? O que você pode trazer para a gente hoje? Bom, a gente tem várias previsões, né? A gente tenta fazer um consenso de todas essas previsões. Então, se a gente pegar, por exemplo, mais para a região sul do país, o que a gente conseguiu ver do consenso de todas as previsões para esse próximo trimestre, a gente não faz isso muito a longo prazo, porque a gente sabe da grande incerteza que tem essas previsões climáticas, mas olhando para setembro, outubro e novembro, o que a gente vê, principalmente na região sul, é que no Rio Grande do Sul deve ainda predominar nesse período chuvas aí ligeiramente acima do normal, enquanto que no restante da região a chuva deve ficar abaixo do normal. Mas veja que nesse caso a gente não está falando quando vai chover, né, e efetivamente quanto vai chover. Por isso que é a previsão climática, só indicando que existe uma tendência das chuvas ficarem um pouco abaixo do normal. Tá, então, Paulo, só para a gente deixar bem claro, para o sul do país, Rio Grande do Sul pode continuar com essas chuvas ligeiramente acima do normal, e Paraná e Santa Catarina que pode registrar volumes aí abaixo da climatologia, é isso? Exatamente. E Perfeito. Principalmente mais ao final do trimestre, no mês de novembro, quando aí o efeito do Laninha passa a ser mais predominante. Mas como ainda a gente está numa situação meio indefinida entre Laninha e El Niño, Laninha e neutralidade,
a gente não vê cenários tão claros como seria, por exemplo, de menos chuvas no Rio Grande do Sul, por enquanto. Mas isso deve se estabelecer, porque olhando para o que acontece nessa região, historicamente, a gente sempre vê que nos eventos de Laninha e eventos neutros, a gente tem precipitações tendendo a ficar abaixo do normal. Tá? Mesma coisa a gente observa aqui para São Paulo, né? Principalmente a região mais sul de São Paulo, né? Pegando ainda Triângulo Mineiro e pegando também sul de Minas, onde deve a chuva ficar ligeiramente abaixo do normal nesses próximos trimestres. Isso coincide, em parte, com o que a gente viu da previsão de 30 dias, onde as chuvas só voltam a se estabelecer a partir do mês, principalmente mais ao norte dessa região, começa a se estabelecer somente em outubro. Tá? Paulo, era isso que eu ia te perguntar. Sobre o Sudeste, ali no sul, em Minas Gerais, na região do café, o clima está gerando muita apreensão dos produtores, porque algumas floradas já começaram a sair, mas a gente não tem perspectiva de chuva aí para os próximos dias. O que pode acontecer é que a gente tenha uma quebra, que a gente não tem um bom pegamento dessa florada. Ao que tudo indica, naquele primeiro mapa que você me mostrou, realmente a gente não tem previsão de chuva para o sul de Minas, é isso? A previsão de chuva, eu peguei aqui um exemplo qualquer, né, para o sul de Minas, a gente consegue ver aqui a chuva entrando a partir do dia 18, né, a partir de 17, 18 de setembro, deve vir alguma chuva, mas o que chama muito a atenção nessa região é que esse ano, devido às altas temperaturas e principalmente a falta de chuva, nós estamos tendo, desde o mês de março, um dos períodos mais secos da história ali, né? Ou pelo menos dos últimos anos. A gente tem isso aqui no sistema Agrimax, onde a gente consegue ver aqui as condições de balanço hídrico, né? E a gente puxa a informação de déficit hídrico dessa região, e o que a gente consegue ver nessa linha azul que está carregando aqui no mapa, que as barras cinzas é o déficit hídrico médio da região e a linha azul é o déficit hídrico dessa época do ano, né? Desse ano aqui de 2020. Então veja que desde o mês de março, abril, nós estamos o quê? Com condição de déficit hídrico acima da média mais o desvio padrão. Ou seja, um déficit hídrico muito acima do esperado. E a gente tem alguma explicação para isso, Paulo? Ainda está sendo avaliado, isso ainda está sendo estudado? A grande explicação para isso é o predomínio de massas de ar seco. Então é muito comum nessa época do ano que a gente tem aqui no Brasil a atuação de sistemas de alta pressão, que inibe a formação de chuvas. E esse ano isso predominou de uma forma muito efetiva, uma massa de ar muito seca, que barrou a entrada das frentes frias, tanto é que a última frente fria que a gente teve atuando aqui no Brasil, ela conseguiu, que foram algumas semanas atrás, ela conseguiu chegar até o meio do estado de São Paulo, mas não avançou para o norte do estado de São Paulo, nem para o sul de Minas, nem Triângulo Mineiro. E isso fez com que o déficit hídrico fosse ainda mais acentuado ao longo desse período. Então isso preocupa os produtores, mas existe uma tendência, como a gente pode ver aqui também nessa figura, de uma diminuição do déficit hídrico, em decorrência das chuvas que devem começar na região a partir da segunda quinzena de setembro. Perfeito. Paulo, e para o Centro-Oeste, quando que a gente deve ter de fato aí o retorno da estação chuvosa? Bom, a região Centro-Oeste é uma região que normalmente ela tem o regime de chuva muito bem definido, né? Então, nessa região, o normal é se esperar o quê? Que as chuvas se restabeleçam mais para o meio de outubro, tá? Então, se a gente pegar de novo o exemplo aqui para a Primavera do Leste, nós vamos ver aí que não tem perspectiva praticamente de chuva e a chuva começa a se restabelecer de forma muito ainda modesta no início do mês de outubro. Lógico, essa previsão está indo só até o dia 5, mas de qualquer forma, isso mostra, se a gente puxar a climatologia da região, que é um dos produtos que a gente tem aqui também, e pegar isso em termos de chuva diária, o que a gente vai observar aqui é que nessa climatologia, as chuvas mais efetivas, elas começam a se estabelecer realmente a partir do mês de outubro, tá? Então veja que eu estou comparando aqui a climatologia com o que efetivamente está ocorrendo esse ano. Eu posso trazer isso também para a escala descendial, né, que facilita um pouco a gente entender o que é o começo e o final das chuvas, né?
Então vejam que se a gente for para o mês de outubro, né, é a partir de outubro que começa a chover acima de 20 milímetros, final de setembro, comecinho de outubro. Então a expectativa, pelo que a gente está vendo na previsão, é que as chuvas só se restabeleçam a partir de outubro, e isso vai exigir que os produtores aguardem pelas primeiras chuvas para executar o plantio. Por quê? Porque plantar no pó é sempre um risco muito grande de ter o quê? Um stand muito desuniforme, principalmente aí no caso da cultura da soja, fazendo com que isso, obviamente, impacte a produtividade lá no final. Isso é válido para todos os estados da região, né, Paulo? Com exceção aqui do Mato Grosso do Sul, né, que tem um perfil climático muito mais parecido com o que a gente tem aqui para o estado de São Paulo. Então, se a gente voltar, por exemplo, para a chuva diária aqui e for avaliar o que acontece na região de Dourados, a gente vai perceber que aqui a condição de chuva é um pouquinho diferente. Então, vamos ver aí, a gente já tem, apesar daquela chuva, a frente fria que eu mencionei, que entrou aí no final do mês de agosto, e agora a perspectiva de chuva muito parecido com o que acontece aqui entre Paraná e sul do estado de São Paulo, ou seja, já começa a estação chuvosa a se restabelecer e possibilitar aí que os agricultores, a partir do fim do vazio sanitário, já consigam fazer o plantio da soja. E por fim, o Matopiba, Paulo, o que a gente pode trazer para o produtor do Matopiba hoje? Bom, a perspectiva aqui para cima, sempre num ano, primeiramente falando de previsão climática, né, é que num ano vamos dizer assim, de laninha, se predominar a laninha, a perspectiva é que as chuvas fiquem dentro da normalidade, ou um pouco acima. Tá? Então, a perspectiva é boa, sob o ponto de vista do fenômeno El Niño Oscilação Sul, só que a gente tem que olhar também a previsão de tempo. E a previsão de tempo está indicando que, por enquanto, sem uma perspectiva de chuva no mês aqui de setembro, que na realidade é comum lá. Por quê? Porque o pico da janela de plantio nessa região vai estar entre 15 de outubro e 15 de novembro. Então é comum, se a gente partir aqui para a climatologia, né, para avaliar o que acontece nessa região, a gente vai ver também que o grosso da estação chuvosa começa a se estabelecer a partir da segunda quinzena, né, com chuvas acima de 25 milímetros, a partir da segunda quinzena de outubro. Então, não tem perspectiva de chuva por enquanto, mas a perspectiva em termos da estação chuvosa deles é que seja uma condição mais próxima da normalidade ou um pouco melhor, tá? Em função do estabelecimento aí de um fenômeno, da possibilidade de estabelecimento de um fenômeno laninha. Legal, Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar aqui com Notícias Agrícolas. Eu te aguardo no mês que vem para a gente fazer uma nova avaliação. Tá ok, Virginia, um prazer falar com vocês. E vocês sabem que precisam de alguma coisa, a gente sempre está à disposição aqui para estar compartilhando com o público os nossos dados. Um abraço. Um abraço, até mais. Portanto, essa foi a nossa previsão para os próximos meses com o Paulo Centelha, ele que é professor da Exalc USP e também é CTO da Agrimet. O Paulo trouxe para a gente que a condição de laninha ela ainda precisa ser monitorada, mas assim como no mês passado, tudo indica que a gente tem 50% de chance do laninha acontecer no final desse ano. Quanto às chuvas, para o Paraná, ele trouxe uma boa notícia para o produtor, que as chuvas devem retornar aí no dia 17 de setembro. A gente tinha aquela expectativa se ia conseguir ou não fazer o plantio logo na liberação do vazio sanitário. O Paulo trouxe essa informação. Para o trimestre, no Rio Grande do Sul, a tendência é que as chuvas continuem acima da média climatológica. E já falando aqui sobre o sul de Minas, onde a gente tem essa preocupação com a florada do café, o Paulo reforçou que a gente está passando aí pelo déficit hídrico mais intenso da história nesse ano, por conta da atuação das massas de ar seco, que foram muito frequentes esse ano, impedindo que a chuva acontecesse. Já temos floradas acontecendo no sul de Minas, e ele passou que também, a partir do dia 17 desse mês, a tendência é que o retorno das chuvas aliviando ali a condição para o produtor. No Centro-Oeste, o Paulo ressaltou que é importante que o produtor tenha paciência para fazer esse plantio, aguarde as chuvas que devem se estabelecer ali em meados de outubro. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.